Olá, caros cursistas do curso técnico em biblioteca do ensino à distância do profissional EAD. Hoje trabalharemos duas unidades, a unidade 3 e a unidade 4 do módulo 5, Educação, Sociedade e Trabalho. Na unidade 3, iremos trabalhar uma educação na perspectiva conservadora e na unidade 4, iremos trabalhar uma educação na perspectiva crítica. Iniciaremos a unidade 3 observando alguns pontos, como por exemplo, Durkheim, a educação como socializadora das novas gerações, ideais liberais e educação, e Dewey e a escola nova, como também a nova teoria da capital humana. Observaremos alguns pontos relacionados a Durkheim, onde ele se expressa a educação como uma socializadora de novas gerações, ou seja, aquela educação que está se transformando, se modificando cada vez mais. A educação para educar é um fato social, ou seja, o indivíduo ele tem por obrigação fazer parte de uma sociedade, então também fazer parte de uma educação. A visão de Durkheim, o indivíduo tem incorporado entre si mesmo dois seres, ou seja, o indivíduo, ele, a partir do momento que ele já passa a fazer parte dessa educação, dessa sociedade, ele já tem dentro de si esses dois seres. O primeiro é um ser individual, que se caracteriza pelos estados mentais de cada um e pelos aspectos de sua vida pessoal. A partir do momento em que esse indivíduo já se encontra se socializando com seu próprio eu, o seu próprio ser, o seu pessoal, então ele já está caracterizado nesse primeiro indivíduo, de acordo com Durkheim. E o segundo é um ser social, voltado para o comportamento relacionado à sociedade em que vivemos. Aquele indivíduo em que se relaciona diretamente ou está inserido nessa sociedade em que vivemos, de forma constantemente progressiva, de forma em que ele está interagindo, está acompanhando e está se modificando junto com essa sociedade. Observemos também que Durkheim aponta duas condições para a educação. A primeira é que a educação ela existe uma geração de pessoas adultas e outra de pessoas jovens. E que, na segundo ponto, ele diz que a ação educativa seja exercida pela geração mais velha sobre a geração mais nova, ou seja, sobre os novos. Observamos também os ideais liberais e a educação. Nos ideais liberais e educação, observamos 4 pontos importantes: o individualismo, o liberalismo, propriedade privada e a igualdade. No individualismo, a gente observa que o indivíduo deve ser respeitado pela dignidade adquirida pelo nascimento. A partir do momento que o indivíduo nasce, ele já tem que ter esse respeito perante a sociedade como indivíduo. E o segundo ponto é a liberdade. A liberdade é uma condição necessária para a defesa da ação das potencialidades individuais. A partir do momento que esse indivíduo ele tem uma defesa, ele pode agir, ele pode ter ações de se complementar, de se questionar, de se criticar ou autocriticar, então esse indivíduo já tem um potencial individual para a liberdade ou senso crítico livre ou livre-arbítrio. E o terceiro ponto é a propriedade privada. A propriedade privada ela é vista como um direito natural, livre de qualquer usurpação, né? O indivíduo ele já tem a sua privacidade própria. E a igualdade não significa igualdade de condições materiais, mas igualdade perante a lei. Que o indivíduo ele não se iguala aos outros indivíduos de acordo com suas relações sociais, o carro que tem, a roupa que veste, mas perante as leis. As leis é para os pobres, é para os ricos e é para as classes médias. Então, essa lei ela é igualitária para todos, diante de uma sociedade. Dewey e a escola nova. Dewey é um norte-americano, né? Professor de filosofia de 1859 a 1952. Dedicou sua vida para a fundação de uma nova escola. Viveu uma época em que o sistema capitalista passou por diversas transformações. A escola deveria ser um ambiente de formação de um novo homem. Criou um novo ambiente escolar para desenvolver a proposta pedagógica. Ele
começou a defender essa questão da escola nova, criou essa proposta e começou realmente a inserir nessa sociedade com essa defesa da escola nova. Com isso, a escola nova ela requer trabalhadores em educação bem preparados, né? Os olhos de Dio eram voltados para esses trabalhadores, voltados para essas pessoas que iam educar essa sociedade. Deve ser sensível para motivar os alunos, né? O educador ele tem que ter sensibilidade, tem que ter aquele jeito sensível de cativar, de trazer o aluno para a sala de aula, de trazer o aluno para o conteúdo e para a interação entre os mesmos ou entre a sociedade. E o educador deve saber descobrir o que motiva as crianças. Ou seja, além de ser sensível, além de trabalhar, ser um educador bem preparado para trabalhar com essas crianças ou com esses jovens, esse educador também ele tem que despertar, né? Ele tem que despertar através de motivações essa sensibilidade ou esses motivos para a sociedade cada vez mais aprender e estar inserida nessa sociedade como um todo igualitária. Ou seja, despertando seus interesses. Então, esse educador procura descobrir quais são esses interesses de cada um para que em cima desses interesses ele possa trabalhar, cativar, sensibilizar cada um trazendo para um único objetivo, a educação de um modo geral igualitária. Anísio de Abreu, ele sofreu influência de Dio. Com a ideia da educação, direito de todos, de cada um, definiu os pressupostos do movimento da escola nova, que tinha como princípio o ênfase no desenvolvimento intelecto e na capacidade de julgamento. Em preferência à memorização, reformou o sistema educacional da Bahia e do Rio de Janeiro, exercendo vários cargos executivos. Foi um dos mais destacados no manifesto do pioneirismo da educação nova. A teoria do capital humano, Theodor Schultz ganhou esse prêmio Nobel, ele era economista. Em 1979, pela defesa dessa tese, alguns estudiosos acreditavam que sofreu o aumento de capital e trabalho não eram suficientes para explicar essas taxas de crescimento. Relaciona educação com desenvolvimento econômico para que os países investiram na educação de seu povo ou seguiram um maior sucesso na economia. Um trabalhador qualificado consegue produzir mais bem, né? Ou seja, ele tem uma qualificação, como também ele será mais bem remunerado. A teoria desperta o individualismo e a habilidade para o aumento produtivo do direito privado. Desperta a produção, reforça a sociedade, ou seja, a burguesia, de um modo geral. Resumindo-se a unidade 3, a gente observa que nessa unidade estudamos as formas de exercer a educação como um instrumento de conservação das relações sociais existente. Para Durkheim, a educação ela é transformada em tradições sociais e culturais, sendo que a educação seja exercida dos adultos para o jovem. Dewey, a educação deve formar um novo homem, sintonizador, com constantes transformações. A escola nova é vista como a renovação dos costumes dentro da sociedade capitalista. E a teoria do capital humano? Os países que investiram na educação conseguiram maior sucesso na economia, né? Ou seja, o trabalhador qualificado, ele consegue produzir mais e ser mais bem remunerado, contribuindo sim para a economia do Estado, né? De forma crescente ou igualitária com os demais países. E assim, em maior lucro ficam os empresários capitalistas, com o aumento da produtividade do trabalho em suas empresas, em suas indústrias, com aumento também em suas produtividades para o nosso país. E assim terminamos a unidade 3, iremos observar agora a unidade 4. Na unidade 4, a gente vai entender essa educação perspectiva crítica, né? Já muda um pouquinho da conservadora para a crítica. Mas a gente observa que a educação ela pode servir para uma reflexão crítica sobre a sociedade capitalista, visando a sua superação. Apoiando o materialismo histórico, é considerada a ciência do marxismo, ou a reforma de compreender a história na ótica marxista. Artux e a escola com o aparelho ideológico do Estado, ou seja, Louis Artux, ele nasceu lá em 1918, até 1990, ele foi um filósofo francês, professor universitário, militante do Partido Comunista, tornou-se um dos principais estudiosos do marxismo.
O Artux, ele observa muito a questão da escola ter um papel central entre os aparelhos ideológicos, ou seja, dentro de uma sociedade, o indivíduo está nesse contexto de escola, desde das séries iniciais ou dos primeiros anos de vida até um certo tempo. Então, ele começa a observar 5 pontos importantes para essa escola nesse papel ideológico. O primeiro, por que os indivíduos passam boa parte de sua vida na escola? Né? Então, pergunta feita pelo o nosso querido Artux. Então, a gente observa que esses indivíduos estão sim nas escolas, porque eles precisam de uma educação, eles precisam se socializar e eles precisam conhecer. Então, a gente conhece, as crianças vão para a escola lá nas séries iniciais, ou seja, nos 2, 3 anos de idade, e passam o maior tempo da sua vida mesmo na escola. Então, a escola é uma casa, onde educa, onde ensina, mas também temos que haver questionamento para como ensinar de forma correta, de forma eficaz, de forma eficiente. A escola especializa as pessoas e as diferencia para as futuras atribuições no processo de produção, certo? A escola, ela especializa essas pessoas, ou seja, ela define, ela filtra, né? O indivíduo, ele entra na escola, ele começa a se filtrar em que realmente ele tem mais afinidade para trabalhar, se é na área sociais, se é na áreas humanas, se é na área químicas, enfim, o indivíduo ele começa a se filtrar dentro dessa escola e se especializar no que ele tem mais afinidade. A escola, ela designa os papéis de exploradas, como para agentes de exploração e profissionais de ideologia. Nesse papel de explorada ou exploração dos profissionais da ideologia, o que a escola, ela ensina o todo, né? Então, de certa forma, o indivíduo ele tem que passar por todas as disciplinas, todos os assuntos, para se definir ou se delimitar dentro de uma especialização ou de um concreto meio de conhecimento que ele queira seguir ou estudar. E a escola desempenha o seu papel de forma silenciosa, eficiente, né? Dentro de um contexto, mostrando a realidade social para um todo, de forma educativa. E o quinto ponto, que é a televisão e a escola, representa atualmente importantes papéis de reprodução da ideologia dominante, como aparelhos ideológicos. Então, ele observa que a televisão, interligada com a escola, ela traz um maior eficaz para esse aluno, ou seja, para essa sociedade de um modo geral, levando o conhecimento, levando a aprendizagem de uma forma mais abrangente, ou seja, a informação será disseminada de forma mais longa para mais gente, mais pessoas. E tem que produzir. Aí você observa a chassi, onde o rapaz aqui diz: você tem que produzir mais e dar valor no seu trabalho para crescer na vida. Esse é o chefe. Já o rapaz está do outro lado, né? Já triste, calado, sem saber o que fazer. Ou seja, as empresas, elas querem isso. Elas querem que seus empregados, né, trabalhem, cresçam cada vez mais, mas vai depender de cada um, né? Realmente querer crescer, querer trabalhar, querer desempenhar um bom trabalho e não ficar apenas na mesmice fazendo as mesmas coisas. Querer cada vez mais aprender, querer cada vez mais estar atento às inovações. Então, tenha ação, seja inovador, crie, invente, reinvente, que você terá sucesso no seu trabalho, numa sociedade em que vivemos. Ok? Gramsci, e a escola como espaço contra a ideologia. O Gramsci, ou Antônio Gramsci, ele é de 1891, faleceu em 1937, ele era um pensador marxista, ou seja, ele idealizava a teoria marxista do capitalismo mesmo, é italiano, natural de Sardenha, mudou-se ainda jovem para Turim, ajudou a fundar o Partido Comunista Italiano, de um modo geral. Então, o Gramsci, por ser um marxista, ele leva essa questão da escola como uma forma bem socializada dentro do capitalismo marxista. Então, Gramsci admite que a escola é um aparelho reprodutor das relações sociais e capitalistas. Ela produz e ela reproduz dentro de uma sociedade. A escola servia para transmitir os ideais revolucionários da classe trabalhadora. De uma forma também, de um modo geral, ela reproduz essa classe trabalhadora.
A escola também se constitui num local de construção da contra-hegemonia operária e de transformação da sociedade existente. A escola capitalista atrai os filhos do proletariado para transmitir-lhe a ideologia dominante e formá-los para exercer sua ocupação no mercado de trabalho. E a escola é um espaço de formação intelectual orgânico de cada um. De um modo geral, Gracinha, ele tem essa relação muito grande, ou seja, essa relação capital com escola, a forma como o indivíduo se desenvolve, a forma como o indivíduo produz, pensando ou de acordo com essa necessidade capitalista no meio em que vive. Então, finalizamos por aqui a unidade 3 e a unidade 4, né? Com essa perspectiva crítica conservadora e a perspectiva crítica de um modo geral, de acordo com a sociedade em que vivemos. Nos encontraremos no próximo encontro com a unidade 5. Muito obrigada.